Sejam bem-vindos a mais um episódio. Então hoje eu vou falar sobre holding patrimonial e holding familiar. Eu sou Peter Volkmann e eu tô aqui para te falar tudo aquilo que ninguém ensina na faculdade, tá bom? Então é o seguinte, gente, eu vou começar... Eu listei a ordem das perguntas que eu recebi aqui. Eu vou começar pela pergunta mais simples, né? Teve gente que me perguntou, mas o que é uma holding? Eu não sei nem o que te perguntar, porque eu não sei o que é uma holding. Então eu vou explicar para vocês. A holding ela vem do verbo to hold, em inglês, que significa suportar, segurar, conter, segurar, manter, né? To hold. Então, ela, como o nome já diz, a holding é a que suporta, a que mantém, a que contém o patrimônio de uma família. Por isso, uma holding patrimonial e familiar. Tá? Eu já expliquei para vocês que existem mais de 7 tipos de holding, mas hoje a gente vai falar exclusivamente sobre holding familiar, certo? Existem outras holdings que existem outras formatações, é um universo bastante amplo, bastante interessante, mas hoje eu vou me ater a falar sobre holding familiar e patrimonial, como as famílias podem se organizar dentro de uma holding, evitando brigas por herança, discussões familiares, desentendimentos, como pode proteger o patrimônio principalmente e também de quebra ainda economizar na parte tributária, né? Recolher menos impostos, pagar menos impostos de uma maneira totalmente legal, certo? Bem correto como manda a lei, tá bom, pessoal? Então assim, a holding, já expliquei para vocês então o que é uma holding. Uma holding nada mais é do que a talvez mais conhecida e difundida, a administradora de bens, né? A holding é um nome mais pomposo, mais bonito, um estrangeirismo que de fato no linguajar da administração a gente denomina como holding ou como administradora de bens, que é a administração de bens próprios, certo? Bens imóveis próprios. Esses são os canais que a holding de administradora de bens tem. Então você pode chamar de holding, pode chamar de administradora de bens, chama como você achar melhor, certo? O objetivo é exatamente o mesmo, é agrupar todos os bens de uma pessoa física dentro de um CNPJ, tá bom? Então, explicado a holding, o que é holding e para que ela serve, eu vou para a segunda pergunta. Por onde eu começo a formatar uma holding? Eu não sei nem por onde eu começo. O que é o primeiro passo para eu poder fazer uma holding? Então eu digo para você o seguinte, nós na nossa família o primeiro passo foi justamente assim, a gente tinha uma ideia, eu levantei o patrimônio que a família tinha, certo? E aí quando eu falo família, eu falo o que era dos meus avós, que iria para os meus pais, para minha tia, enfim, né? E depois viria para nós. Então não é meu patrimônio necessariamente. Então você pode fazer um estudo do patrimônio dos seus avós, dos seus pais, enfim, que também englobam seus tios, ou simplesmente fazer do seu patrimônio, que é só o que eu e minha esposa constituímos e vamos querer deixar para os nossos filhos. Você faz o levantamento da forma como você desejar fazer esse planejamento familiar, certo? A gente demandava um planejamento familiar que englobava todo mundo, mas vocês podem fazer só, meu e da minha esposa, a gente tem uma casa, 2 casas, 3 casas, um terreno, uma empresa, enfim, vamos criar uma holding só nossa. O que vier dos meus pais, a gente integraliza depois ali por herança, por doação. Ela é muito versátil, a gente tem como fazer diversas combinações, por isso que eu gosto muito da holding. Ela certamente não é algo engessado, aquela coisa que transferiu para aquela pessoa, ficou para aquela pessoa, depois para transferir de volta é extremamente difícil, caro, oneroso e demora tempo, principalmente se entrar para um inventário, certo? Então a holding não tem isso, você tem essa agilidade, você vai lá, troca o contrato social, refaz o contrato social, realinha as cotas e tudo certo. Tá bom? Então é muito, muito bacana. Por onde eu começo então? Você começa avaliando esses bens. Primeiro você tem que saber, eu quero fazer o quê? Eu, minha família, meus pais, meus irmãos, meus tios, meus cunhados, quem que eu quero botar tudo dentro dessa holding? Então você analisa os bens de todo esse grupo que você quer colocar e aí você vai marcar uma reunião com a sua família. Acho que esse é um passo número 1. Você tem que chegar para sua família e dizer assim, pessoal,
Eu ouvi lá um maluco falando de holding, eu acho que esse negócio é muito legal e eu quero fazer aqui na nossa família. Vocês topam da gente conversar sobre isso? Vocês topam da gente conversar sobre herança? Vocês topam da gente conversar sobre a hipótese de um falecer, o outro falecer, o pai, a mãe, o tio, o irmão, ou eu falecer, como vai ficar isso no futuro? Podemos ter um papo reto e aberto com relação a isso? Se a família disser sim, toca a ficha, marca a reunião, conversem e vão esgotando as alternativas. Isso é a parte mais legal. Porque assim, a holding, na verdade, é a constituição de um CNPJ. Você vai estar fazendo uma empresa que vai ser dona do patrimônio que você vai herdar dos seus pais ou que seus filhos vão herdar de você. Então, você tem que minimamente estar disposto a virar sócio do seu irmão, do seu pai, da sua tia, seja lá de quem for, da sua avó. Então você precisa estar minimamente disposto a estar agrupado nessa mesma família, porque à medida que esses bens estiverem na holding, ela vai ser como uma empresa gerindo aquele patrimônio que está na holding, são como máquinas, por exemplo, que estão produzindo, certo? E aí o resultado dessa produção tem que ser gerido como uma empresa, é como uma máquina de uma indústria mesmo. Então, na verdade, você tem que estar minimamente disposto a virar sócio da sua família dentro dessa holding, certo? Então, tem que falar com a família sim, tem que dar uma explanação mínima do que é, para que serve, como funciona, e aí vocês conseguirem fazer essa junção, tá legal? Esse, então, seria o primeiro passo que eu acho que é como a gente procedeu aqui e a família esteve aberta, então a gente foi organizando isso. O passo número 2 que eu diria para vocês é o seguinte: vocês precisam, na sequência do ok da família, por exemplo, vocês precisam fazer uma avaliação correta daqueles imóveis, de todos os bens. Faça uma relação, organize numa planilha, faça uma relação super bacana, legal, concisa do valor de mercado que você está abrangendo com aquele projeto daquela empresa, porque até então ainda não é uma empresa, certo? Quando você tiver essa avaliação mais concreta do mercado, dos imóveis, aí você vai conseguir avaliar o que essa holding vai te trazer de benefícios. Aí que a gente pode entrar para a pergunta, acho que número 4, que eu selecionei, é quais as vantagens de você ter uma holding, certo? Então as vantagens são justamente, vai depender muito dos imóveis que você tem. Alguns estudiosos falam que tem que ter 5 milhões. Eu não concordo com isso, nós começamos com menos, tá? Então, na verdade, assim, e aí eu vou explicar para vocês rapidamente sobre a questão da tributação, e aí vocês vão entender como que vocês vão fazer essa análise, se isso cabe e se isso vale para o seu patrimônio, para o seu negócio, para a sua família, tá bom? Mas falando rapidamente, então, respondendo a pergunta número 4, quais as vantagens de se ter uma holding? Primeiro, planejamento sucessório. Todo mundo que tem algum patrimônio, que tem algum negócio, pensa em como vai deixar aquilo ali para os seus filhos. Eu falei na live de terça-feira que tem muitas famílias que não têm dinheiro sequer para herdar o que os pais vão deixar para eles, né? Porque é muito caro, o ITBI é caro, o ITCMD é mais caro ainda. Mais caro não é o mesmo preço, mas enfim, também é caro. Se for um custo de inventário, ele é muito caro, ele é moroso de tempo, dinheiro, ele é moroso de desgaste psicológico, principalmente para famílias grandes, onde os irmãos já começam a criar rusgas e desentendimentos, porque um prefere esse imóvel, o outro prefere aquele imóvel. Eu me senti lesado porque meu irmão vai ganhar um imóvel lá que vale R$2.000 a mais que eu. E acredite que isso existe. Eu mesmo conheço pessoas e famílias que de fato essa herança, essa distribuição de bens é extremamente ruim, né? Então, eu digo que uma das principais vantagens é para que você mantenha a união da família e mantenha o patrimônio da família preservado. Por quê? Porque se a família começa a brigar na hora da partilha dos bens, às vezes força a venda de um imóvel por um preço muito ruim, muito abaixo do mercado, só para conseguir se desfazer daquilo ali, para poder embolsar o que é meu. Eu quero o que é meu, a minha parte que me cabe. Ao mesmo quando você, porventura, se separa da sua esposa, você quer vender a casa da família a todo custo e você vai vender barato só para sua esposa não ganhar a metade dela, o dinheiro que ela teria direito. Na verdade, você está se auto-prejudicando também. Então, a holding tem essa vantagem de que simplesmente os bens vão estar lá dentro, eles vão estar resguardados e tudo o que eles produzirem financeiramente, ele é dividido conforme o contrato social prevê, tá? Então, você consegue fazer distribuição dessas rendas conforme você achar melhor, tá? Então,
o planejamento sucessório, ele é muito bacana, você consegue determinar assim, eu tenho 3 filhos, vamos usar um exemplo, eu tenho 3 filhos, os 3 filhos vão ser sócios dessa holding, eu vou botar lá, eu tenho um imóvel só que vale R$1 milhão, mas eu não vou conseguir vender ele por R$1 milhão, teria que vender por 700 mil, e aí não quero depreciar meu patrimônio, eu vou botar esse imóvel lá. Então eu já deixo 33,33% para cada filho, um vai ganhar 33,34% desse imóvel, e você simplesmente vai conseguir delinear isso para todo mundo da sua família. Você vai conseguir distribuir isso sem necessariamente precisar vender esse imóvel. Se no futuro você não estiver mais aqui e seus filhos decidirem vender esse imóvel, receberem uma boa proposta de venda, vocês vendem, esse dinheiro vai ser pago para a administradora de bens, para a holding, e ela distribui isso como dividendos livre de imposto de renda para os herdeiros, tá? Claro que a holding vai ter que pagar imposto que gira em torno de até 6%, basicamente sobre a venda desse imóvel, mas você, na pessoa física, pagaria 15% só de imposto de renda sobre a venda do imóvel, sobre a valorização desse imóvel. Então, na verdade, é muito mais barato você fazer a venda, inclusive pela holding, e ainda você tem a chance de deixar esse patrimônio na holding como um estoque, porque ela é uma empresa. Lembra-se, ela tem estoque de imóveis, por exemplo, que seja um imóvel só, mas você pode deixar aquilo ali como um estoque, reinvestir em algum outro momento, e com isso você conseguir mais economia tributária, certo? Vai pagar menos imposto com relação a isso. Aí muita gente pode dizer, mas Peter, eu sei que se eu vendo um imóvel e eu comprar um outro imóvel em até 6 meses, eu não preciso pagar o imposto de renda. Claro, não é que você não precisa pagar o imposto de renda. Se eu, pessoa física, vender um imóvel hoje, certo? E o que acontece muito assim, outro exemplo interessante, a gente recebe, a família tem um imóvel de praia que comprou lá em 1980, quando aqueles terrenos nas praias não valiam nada. Hoje em dia deram um boom de valorização. Então um imóvel muitas vezes está ali com um valor super baixo, declarado no IPTU, ele está com uma avaliação super baixa, e aí você vai vender ele, voou o valor, né? Subiu muito. Então você vai ter que pagar 15%, imóvel não tem outra alíquota, você vai pagar 15% na pessoa física da valorização desse imóvel. E assim, usando uma proporção, tem muitos imóveis que foram comprados por R$100 mil há 20 anos atrás e hoje estão valendo R$1 milhão. Você vai pagar 15% sobre os 900 mil, que é a diferença. É muito dinheiro. Se isso tiver integralizado na tua... E aí você pode sim comprar um outro imóvel para abater parte do imposto de renda pessoa física que você terá que recolher. Mas é parte, você dificilmente vai conseguir recolher, amenizar todo esse investimento. E muita gente fez isso para um investimento que é embolsar o dinheiro, vai morrer com 15% só de imposto de renda, sem contar o ITBI e outras contas, custos cartorários, registro de imóveis e tudo mais. Mas tudo bem que, se bem que isso é quem compra o imóvel é que vai pagar. Mas ainda assim, na holding você pagaria uma média de 6%. Então ali já existe um gap muito grande de tributário, de economia, que você bota no bolso. É praticamente 9% que você economiza. Então de 900 mil, 9%, a gente já tem aí quase R$100 mil, né? 90 mil reais aí de economia só tendo essa holding. E aí que começa a análise da vantagem de se a holding é boa para você ou não. Você tem que fazer esse cálculo que eu fiz agora. Claro que eu fiz de uma maneira muito rápida, eu sugiro fazer isso numa planilha, bonitinho, bem certinho, né? Mas enfim, de uma maneira muito rápida, aqui nesse caso a gente conseguiria aí uns 90, 80 e poucos mil de economia só com esse um imóvel. Então, na verdade, a gente pode já avaliar o custo mensal dessa holding e saber de que essa diferença desses 90 mil hipotéticos que eu utilizei aqui, quantos anos de manutenção dessa holding ele vai poder me gerar. Então, eu vou falar depois também sobre o custo de manutenção dessa holding, tá? Então, fiquem aí, me acompanhem até o final dessa live, que tem muita coisa legal. Eu quero explicar tudo muito detalhadamente para vocês, porque o assunto é muito legal, me empolga pra caramba isso aí. Porque ninguém tem dinheiro para jogar fora, ninguém quer jogar dinheiro fora com imposto, e principalmente porque os impostos não retornam para a gente como deveriam, né? Então vamos guardar para a gente, vamos investir na nossa família, que a gente ganha muito mais. Pessoal, então assim, primeiro, planejamento sucessório. Já falei sobre planejamento sucessório, falei sobre vantagem na carga tributária, né? Dei um exemplo aqui sobre a redução da carga tributária, e também
a terceira principal vantagem, né? Eu acho que existem inúmeras, mas a terceira principal vantagem é a proteção patrimonial. Por exemplo, toda empresa hoje tem um risco, certo? Então você que é empresário, tem seu próprio negócio, você tem risco. Ah, eu tenho uma empresa, uma loja aqui, o risco não é alto. O risco é alto, pode ser alto. Você já avaliou o risco da maneira correta? Se a sua loja for assaltada e um funcionário seu for baleado dentro da sua loja, você tem noção do tamanho da implicação desse negócio? Se um cliente for assaltado dentro da sua loja, você tem noção do problema? Se acontecer qualquer acidente, Deus me livre, eu não estou aqui rogando praga, mas é que às vezes a gente não se dá conta do tamanho do risco que o nosso negócio tem. Pensa, tem uma loja aqui pequenininha, não é nada tão problemático assim. Será que não é tão problemático assim? E assim, você vai deixar para descobrir isso quando acontecer um problema? Certamente já vai ser tarde. Então, foca nessa live porque eu vou ensinar para vocês como você vai conseguir proteger esse patrimônio da sua família para que ele não se misture com os problemas da sua empresa. Por exemplo, nós temos uma empresa de ônibus, eu não preciso citar muito do risco que existe, não falo nem só do risco trabalhista, mas como risco civil, enfim, a empresa tem seguro, a empresa tem diversos subterfúgios de segurança, né? A gente trabalha com risco, mas se acontecer algum acidente, os carros estão o tempo todo na rua, é mais propenso a dar algum acidente, a gente tem com certeza seguro e outros subterfúgios, como eu falei, mas a gente também pensa muito no patrimônio familiar. Então a gente precisa separar isso, porque o que foi adquirido no patrimônio familiar foi adquirido com o salário da família, com o dinheiro que elas receberam trabalhando, que elas receberiam dessa empresa ou de qualquer outra empresa. Elas receberiam isso de qualquer atividade econômica que elas façam, e não é justo que esse patrimônio seja perdido por problemas daquela empresa, certo? Muito claro, muito importante esclarecer para vocês assim, que não é uma blindagem patrimonial. Eu não gosto desse termo, tá? E eu não gosto do termo de evasão de patrimônio, sabe? Não gosto que fique caracterizado como evasão de patrimônio. Muita gente pode estar pensando assim, ele tá tirando os bens dali para a empresa não ter mais nada e aí vai dar o calote em todo mundo. Não é isso. A questão é você resguardar aquilo que a sua família lutou para conseguir. E ela conseguiu na tua empresa, na empresa que você tem, mas ela também teria conseguido em qualquer outra empresa, onde jamais teria essa comunicação, tá? Ah, Pedro, mas de que comunicação que você está falando? Eu não estou entendendo. Se você é dono de um negócio, tá? Você responde civil e criminalmente por aquele negócio. Então não interessa se a tua empresa é num galpão alugado, ela não tem patrimônio, ele vai comunicar com o patrimônio pessoa física de você, tá? Então assim, a tua empresa teve um problema lá, sei lá, aconteceu uma tragédia dentro da sua empresa, e o seu galpão foi alienado, foi para leilão, teve que ser leiloado para liquidar as despesas daquela tragédia toda que resultou lá. Vamos usar o exemplo da Boate Kiss, né? Já fazem aí alguns anos, mas assim, a boate tinha a infraestrutura da boate, aconteceu aquela tragédia, tem uma indenização milionária, se não bilionária, de todas aquelas pessoas que morreram ali, e ela não vai ter patrimônio suficiente para suprir isso. Ela não vai ter bens para suprir todas essas indenizações. Enfim, é uma tragédia, é muito triste isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que seja justo que os donos da boate percam a única casa onde eles moram, que deixem os filhos deles desassistidos por uma tragédia que, tudo bem, eu não quero julgar aqui culpados, não é esse meu objetivo. Talvez eu nem devesse ter citado um exemplo tão polêmico, né? Mas assim, não acho justo que o dono daquela empresa, daquela boate no caso, ele perca tudo. Ele já foi preso, ele está respondendo, mas a família dele não pode ficar desamparada por uma situação da empresa dele que ele não foi o único responsável. Entende? Então isso que eu acho que é extremamente importante. Então, quando você tem uma holding, você tem os bens num CNPJ. Então, os problemas do CNPJ, da sua atividade financeira principal, não se comunicam com outro CNPJ. Porém, os problemas de um CNPJ se comunicam com o CPF dos donos desse CNPJ. Tá? Então isso quer dizer que se você tiver os seus bens no seu nome, você pode, numa desconstituição da figuração societária, né, do CNPJ, uma desconstituição do CNPJ, eles vão pegar e arrastar bens do CPF para dentro desse imbróglio, tá? Então, na verdade, existe uma proteção patrimonial. Claro que a justiça tem como
como rastrear isso tudo. Isso tudo não pode ser feito de uma maneira para evadir o patrimônio diante de uma tragédia. Então, se os donos da Boate Kiss, por exemplo, citando esse exemplo, agora, depois do problema, fossem transferir tudo e criar uma holding, eu acho um pouco chato. Né? Chato não, é extremamente horrível, porque está caracterizando que não é um planejamento sucessório, não é um planejamento tributário, é basicamente uma evasão de patrimônio. Então não deixa para amanhã, não deixa acontecer algum problema mais sério, não deixa acontecer algum problema mais drástico dentro da sua família, tá bom? Mais uma situação que eu já vi acontecer, e acontecer com pessoas próximas e até com colaboradores nossos aqui, que a gente acaba acompanhando, né? No caso de um falecimento, a gente sempre faz todo um trabalho de acompanhamento, enfim. Então eu já vi pessoas, famílias que não tinham dinheiro para ir no supermercado no dia seguinte, porque o patriarca faleceu. Ele faleceu, estava tudo no nome dele, e inclusive conta bancária, e ninguém mexe mais nada. Quando a pessoa falecer, ninguém mais pode mexer nos bens daquela pessoa, nem na conta bancária daquela pessoa. Então a viúva ficou sem dinheiro para comprar pão. Ela disse, eu não tinha dinheiro na minha carteira, não sabia como ia morrer, morreu repentinamente e aconteceu. E eu agora não tenho dinheiro para ir no mercado fazer compras, eu preciso de uma ajuda. Se a pessoa tinha algum seguro, esse seguro leva no mínimo uns 60 dias para sair, tá? Eu nunca vi sair mais rápido que isso, pelo menos não nos casos que eu já acompanhei. Então, na verdade, a pessoa fica, se a viúva não trabalha, não tem renda, muitas vezes ela fica, sim, desassistida. Então, se tem uma holding e isso acontece, você tem como trabalhar e não ficar todo mundo nessa celeuma. Tá? Sem contar que o inventariante, só a parte judicial é de 15 a 20% do patrimônio, em média, tá? Claro que você consegue negociar isso aí com o advogado, mas ainda assim o valor é alto, tá? Então, para você fazer o inventário, você vai gastar muito mais do que você fazer a holding antes, e só a diferença do valor jurídico do inventário você já consegue sustentar a holding. Estou te dando mais um exemplo aí de economia, agora não necessariamente tributária, mas que você vai conseguir economizar e que vai fazer a sua holding, ou que vai instruir na sua análise de viabilidade dessa holding se ela de fato cabe na sua família ou não, tá bom? Então, respondendo à pergunta das vantagens da holding, a outra pergunta, a pergunta número 5 é: não tenho muito patrimônio, a holding é para mim? Bom, eu acho que eu já acabei falando um pouco sobre isso agora, né? Se essa holding cabe para você ou não, eu não sei dizer, não dá para dizer assim, faz, não é assim. A gente realmente, ela tem custos, ela tem implicação, ela dá trabalho, você vai demandar conversar com a sua família, algumas vezes, né? Vai ter que ter um processo de muita confiança entre vocês também, né? Porque em alguns momentos da holding pode acontecer dessas cotas ficarem desequilibradas por diversos outros motivos que não vai caber eu explicar tudo aqui para vocês hoje, né? Mas enfim, mas ela sim cabe para quem não tem muito patrimônio. Às vezes ela cabe para quem tem um único imóvel, tá? Às vezes ela cabe para quem tem um imóvel, eu tenho mais um dinheiro aplicado e eu tenho uma empresa. Então eu já expliquei aqui também da segurança patrimonial para você e também da diferença tributária que isso vai gerar. Então você pode sim analisar, eu acho que vale a pena você analisar com um pouco mais de critério se essa holding vale a pena para você. Já falei o primeiro passo, então conversa com a família, depois dá uma analisada base em cima dos teus terrenos. Por que isso? Né? Eu estava debatendo isso hoje e algumas pessoas me falam assim, mas se eu tenho que primeiro então analisar os terrenos e depois conversar com a minha família. Aí eu disse, não, eu acho que antes de você gastar com análise de valor do teu terreno, conversa com a tua família, é o primeiro passo. Se sua família disser não adianta, né? Então vocês vão cair na vala comum de pagar o ITBI, fazer a partilha e deixar tudo como o modelo tradicional rege, o que pode ser uma solução para algumas pessoas também, tá? Então assim, não tenho muito patrimônio, mas você pode estar formando patrimônio. Então também tem que pensar que ao invés de você começar, eu vou comprar mais um apartamento, eu tenho um dinheirinho aqui, eu quero investir num terreno, mas aí você vai botar o terreno no seu nome, pessoa física, para depois fazer o aporte, você vai gastar 2 vezes. Peter, mas você falou que a integralização de capital você não paga o ITBI. Acho que eu esqueci de falar isso nessa live aqui, mas eu falei na de terça-feira.
Quem perdeu a live de terça-feira, pessoal, eu postei ela hoje como um vídeo no meu feed, tá? Do Instagram, do Facebook e também no YouTube. E aproveitando, se você ainda não curtiu o meu canal, vai lá, dá um like nesse vídeo, se inscreve no meu canal no YouTube também, dá uma força, porque assim o YouTube vai mostrando, vai entendendo que esse conteúdo é relevante e vai mostrando isso para mais pessoas, tá? No Instagram, publica no Stories depois dessa live e compartilha com quem você acha que precisa ver esse conteúdo, porque com certeza muitas famílias precisam desse planejamento e nem sabem que ele existe, tá? Então compartilhem esse material, porque vai me dar uma força e vai dar força para um monte de gente aí que está precisando ouvir isso aqui. Então assim, o patrimônio, se você está formando o seu patrimônio ainda, você vai, por exemplo, colocar no seu nome pessoa física para depois fazer a integralização. Você não vai pagar o ITBI, mas você vai pagar os custos do registro de imóveis, por exemplo, os custos cartorários você vai pagar. Então você vai ter despesa, sem contar que é burocrático. Então você vai perder tempo, você vai perder mais dinheiro e volta a dizer, ninguém está aqui querendo perder dinheiro, certo? A gente quer fazer as coisas planejadas. Isso aqui é um planejamento sucessório, tributário e patrimonial. Então vamos fazer já da coisa da forma correta, né? Ah, mas se aí não vale a pena porque eu já vou ficar 2, 3 anos a mais pagando a manutenção dessa holding. Gente, e eu vou furar um pouco a fila porque eu acho que cabe muito bem explicar para vocês agora, e prestem muita atenção do que eu vou falar para vocês nesse momento sobre os custos de manutenção de uma holding, tá? Uma holding hoje, existem 2 tipos de holding patrimonial principais que eu vou detalhar para vocês. Mas uma holding hoje, se ela for só para compra e venda de bens imóveis, tá? Onde você só vai comprar algum imóvel eventualmente e vender algum imóvel eventualmente, ele não vai ter tributação mensal, ele não vai ter movimentação mensal, ele não vai ter funcionário, enfim, é uma contabilidade básica, tá? Então, o único custo, ou basicamente o único custo que você vai ter é na transferência desses imóveis para dentro dessa holding, você vai ter esses custos cartorários, o ITBI você está livre, se ela for com o CNAE de compra e venda de bens imóveis e não constar bens locatícios, você não precisa recolher o ITBI, então você não precisa pagar o maior custo dele, certo? E o ITBI gira de 2 a 8%, 2% em compra e venda e 8% em doação. Então se você doar o imóvel, se você doar um imóvel para os seus filhos ou para aquela administradora, você vai recolher 8% do valor venal daquele imóvel, tá? O valor de mercado daquele imóvel, o que é muito dinheiro. Só ali já vale a pena manter a holding, tá? Você vai ter eventualmente, final do ano, alguns custos a mais com DIRF, balanço patrimonial que a contabilidade precisa fazer, eles cobram aí um plus, e aí depende de você negociar com a sua contabilidade, mas isso pode ser R$200, R$300 por mês, mais ou menos, tá? Claro, dependendo do volume de patrimônio, dependendo, tem algumas variáveis aí. Mas então assim, só falando, exemplificando para vocês, a partir de R$200, R$250 por mês você já consegue montar a sua primeira holding, ou a sua única holding, não precisa ter mais do que isso, tá? Mas depois eu quero falar para vocês ainda sobre a holding de CNAE locatício. Então assim, o patrimônio, se eu devo fazer a holding agora, eu acho que sim, é mais barato você fazer agora e já comprar os imóveis em nome dessa holding e ir já fomentando ela, do que depois você ter que pegar todo aquele balaio pesado e despejar tudo lá dentro, entendeu? O trabalho é dobrado e o custo também é dobrado, então vale muito mais a pena você já fazer isso direto agora, tá bom? Ah, mas eu tô começando, né? Não tem muita coisa. Não importa, é melhor agora quando você tá começando do que depois que você já tem muito patrimônio, tá? Faça essa conta que eu já expliquei para vocês aqui, de quanto você gastaria no pessoa física e quanto você vai gastar na holding, tá? Outra pergunta aqui, temos brigas familiares, como consigo juntar todo mundo para conversar? Bom, primeiro meu objetivo é mostrar a viabilidade da holding e não falar sobre gestão de pessoas nessa live. Eu já fiz algumas lives sobre gestão de pessoas, onde eu já dou inclusive dicas de como lidar assim com algumas situações de estresse, algumas situações um pouco mais complicadas familiares. Então quem ainda não me segue no canal, segue no canal agora. Vai lá, assiste os outros vídeos que eu falo também sobre isso, e eu falo principalmente sobre a gestão de pessoas e como lidar com essas pessoas dentro do ambiente empresarial, mas isso serve no ambiente familiar, no ambiente pessoal, enfim. Então vai lá e olha esses vídeos que tem muita coisa bacana para você. Então assim, a briga familiar, né? Tá, quando a família já está em briga, eu falei que no passo 1, que o primeiro passo é você fazer um levantamento por alto e ir falar com a sua família. Se a família está em briga, eu, no meu entendimento, vejo
E eu falaria da seguinte maneira: bom, família, a gente tem aqui algum impasse. Bom, mas primeiro um tempo. A família tem que minimamente poder se dispor a sentar numa mesa para conversar, porque se é aquela coisa que eu não olho, vai ficar todo mundo assim, não tem jeito. Então eu acho que é melhor nem perder teu tempo, tá? Mas se a família, assim, tem as suas rusgas, mas tem vontade de falar, de pelo menos conversar, eu acho que vale a pena. E eu falaria da seguinte maneira: eu ia dizer, bom, família, nós temos o patrimônio tal, o imóvel tal, a empresa tal, ou sei lá o que mais, que é do vô e da avó, e isso na verdade a gente precisa resolver em algum momento. O vô e a avó já estão com um pouco mais de idade, daqui a pouco isso vai... Se eles não estiverem mais aqui, os custos de transmissão desse patrimônio vai ser mais alto, a gente vai ter que pagar vai gastar com advogado, vai gastar mais tempo, papapi, papapá, e vai contextualizando, tá? E vai explicando as vantagens. A gente hoje tem o risco da comunicação com o patrimônio, com o risco da atividade da empresa, a gente tem o risco de outros entrantes na família se aproveitarem de um ou de outro integrante, sei lá, casar só por dinheiro, sei lá, alguma coisa assim, e você poder estar protegido. A gente consegue economizar imposto, e aí com a economia desse imposto a gente já consegue manter essa holding. Não vai dar briga, porque nós somos, sei lá, em 3, em 4, é só dividir por cotas iguais. Então o vô e a avó integralizam o patrimônio e a gente fica todo mundo com as cotas iguais. Não tem que queimar nenhum patrimônio, não tem que dizer, a empresa fica para mim, mas eu preciso da empresa porque eu trabalho nela. Mas eu também preciso do outro imóvel porque eu uso aquela casa de praia. Enfim, cabe você conseguir argumentar. Você conhece melhor do que eu, claro, a realidade da sua família. Então você começa a contextualizar e mostrar as vantagens, tá? E dizer para eles, bom, gente, não tem risco de ninguém ser lesado aqui nessa holding. E eu vou explicar para vocês depois também alguns gatilhos de proteção que tem dentro do contrato da holding, tá? Eu até imprimi o nosso contrato da nossa holding, ele tá aqui para eu tirar dúvidas na hora que, se por acaso eu me perder, porque ele é bastante extenso, ele tem, sei lá, umas 20 páginas, não é um dos maiores contratos, mas enfim, é um contrato cheio de cláusulas e amarrações. Então você contextualiza isso para sua família. Nós vamos chamar um advogado, nós não vamos fazer isso, não dá para fazer isso de uma maneira amadora. Nós vamos pegar uma contabilidade da nossa confiança, a contabilidade que faz para nossa empresa, ou a contabilidade do teu amigo, do vizinho, do sei lá quem, mas pega alguém de confiança. Nós vamos sentar e discutir isso abertamente. Eles que são pessoas neutras vão discutir isso abertamente, vai ficar a cláusula igual para todo mundo, enfim. E ainda, dando mais uma dica para vocês, se a família disser assim, mas espera aí, aquela casa lá de praia só eu uso, ninguém mais usa, essa casa disse que sempre ia ficar para mim, então só eu vou usar aquela casa. Mas eu vou ficar com aquela casa do sítio que vale muito menos, eu utilizo aquela casa. Tudo bem, faz um equilíbrio nas cotas. Se isso é problema, faz um equilíbrio nas cotas. Ou ainda diz assim, bota tudo dentro da mesma administradora, você usa a casa de praia, eu uso o sítio, tá tudo resolvido, sem problemas, tá? Mas se isso for um problema pelos filhos, depois dos filhos, no caso os netos desse avô, você pode fazer um equilíbrio de cotas. Então, digamos assim, a casa de praia vale mais, vale o dobro do sítio. Então, você dá o dobro de cotas que caberiam àquela pessoa para compensar a diferença de valorização dos imóveis. Isso faz, gente, com que você evite de ter que vender algum imóvel de família só para poder indenizar a outra parte, indenizar um tio, uma tia, enfim, tá? Porque, como eu falei, os imóveis, principalmente os de família, foram adquiridos em grande volume antigamente, onde era preço de banana. Hoje em dia tem um valor muito alto e às vezes a situação econômica da família não acompanhou isso. Então você não tem dinheiro para indenizar seu irmão, você não tem dinheiro para indenizar seu tio não tem dinheiro para indenizar seu pai, enfim. São muitas variáveis que acabam sendo extremamente importantes nesse momento. Então usa esses argumentos que eu coloquei aqui para vocês para convencer a sua família de que vocês precisam fazer essa administradora de bens, essa holding familiar para uma organização familiar. E aí vocês contratem essas pessoas terceiras, estudem, acompanhem. Isso é muito importante também, uma dica extremamente importante. Eu acho que para o sucesso de qualquer negócio tem que ter o olho do dono, tá? Então, se vocês porventura em algum momento tiverem dúvidas sobre isso, vocês precisam estar estudando, precisam estar acompanhando, tá bom?
Então, próxima dúvida aqui. Como eu faço para garantir os bens de todos os herdeiros? Bom, gente, eu já falei sobre os bens de todos os herdeiros. Vocês vão receber cotas. Então, digamos assim, nós vamos botar 2 imóveis lá dentro. 100 mil reais um imóvel, 200 mil outro imóvel. Então, vocês têm 300 mil reais dentro da holding. E vocês são em 2 irmãos. Então, um irmão usa o imóvel de 100 mil reais, o outro usa de 200. Bom, vocês botam os dois ali dentro e vocês podem equilibrar nas cotas. Você ganhou um imóvel mais barato, você vai ter uma cota menor. Você ganhou um imóvel mais caro, você vai ter uma cota maior. Mas isso não vai mudar nada, ele vai continuar usufruindo uma casa muito melhor do que a que está aqui. Bom, então vocês podem fazer um equilíbrio, né? Vocês façam um equilíbrio com relação a isso. E se um dia essa holding for vendida ou o patrimônio dessa holding for vendida, você vai ter mais cotas, você vai estar recebendo mais em compensação à pessoa que teve um imóvel maior, tá? Às vezes, usufruir um imóvel mais valorizado não necessariamente é o que aquele integrante da família realmente quer. Voltando ao exemplo, um gosta de praia, um gosta de sítio, mas o imóvel na praia é muito mais valorizado do que um terreno no interior, mas às vezes o sítio tem uma infraestrutura muito melhor do que o imóvel da praia. Então, não quer necessariamente dizer que o imóvel que vale mais é mais confortável, é melhor, a pessoa está tendo algum benefício com relação àquilo. E o equilíbrio de cotas vai garantir de que no dia que, se porventura aquele imóvel for vendido, todo mundo vai ter as suas cotas por igual, certo? Então, vai garantir o bem de todos os herdeiros, sim. Tá? E uma questão muito legal, que aí a própria pergunta próxima é aqui, assim, sobre como é que eu protejo a minha holding de pessoas interesseiras, que eu falei isso na última live também, e ela entra um pouco sobre garantir o direito dos herdeiros, tá? Nas cláusulas do contrato social, repetindo, nas cláusulas do contrato social da holding, você consegue colocar cláusulas de que aquele bem não pode ser alienado. Os bens da holding não podem ser dados em garantia no empréstimo. Eles não podem se comunicar com eventuais problemas financeiros que um dos integrantes, um dos sócios da holding vá contrair. Então isso quer dizer também que você pode colocar uma cláusula de que entrantes na família não possam integrar o contrato social da holding. O que isso quer dizer? Que uma pessoa que casou com você não vai poder figurar o contrato social da sua holding, tá? No meu caso, eu tenho filhos, a minha esposa não figura e não vai poder figurar o nosso contrato social da nossa holding. Mas, se em caso do meu falecimento, os meus filhos vão ser os herdeiros diretos do que cabe a mim, das cotas que cabem a mim. Então, essas cotas vão ficar sob tutela da minha esposa, certo? Mas eles vão figurar o contrato social. Ela não pode vender, ela não pode alienar, ela não pode alugar, ela não pode fazer nada sem o consentimento do conselho daquela administração, tá? Outro ponto importante, que é um fato que garante muito isso, é que a holding não necessariamente precisa ser administrada pela família. A holding, você pode nomear um administrador profissional e ele tocar a holding, você simplesmente ser sócio daquela holding, seu patrimônio está lá resguardado, mas tem briga de irmãos, ou ele casou com uma interesseira, eu não quero ela aqui no meio. Não, ela não vai figurar o contrato social e não vai ser ele que vai administrar a holding também. Porque tem muito caso na família que diz assim, meu irmão é bacana, mas casou com uma mulher muito ruim, ela só fica buzinando a orelha dele, eu não quero ele mexendo e decidindo as coisas num patrimônio que também é meu. Então você pode simplesmente nomear uma pessoa neutra que vai administrar aquilo ali, você combina um valor mensal e pronto, resolvido o problema, tá? Peter, mas aí eu vou ter mais um custo de alguém administrando aquilo ali. Vai. Se você mora num condomínio, você também paga provavelmente um prolabore para o síndico daquele prédio, certo? Então, você vai pagar aqui tipo um prolabore para a pessoa fazer a gestão daquele patrimônio. Gente, como eu estou falando, não são valores absurdos. A gestão de uma holding dessa, meio salário mínimo, sei lá, eu não quero aqui chutar. Cada um tem que saber e depende muito da proporção dessa holding, do patrimônio, da relevância dela, né? Mas ainda assim não é um valor absurdo, não é nada, sabe, nada gigantesco. Ainda mais se a sua holding tiver aluguéis, porque os próprios aluguéis vão mantendo toda essa situação difícil, entendeu? Então eu já vi muita gente, por exemplo, assim, ter herdado um patrimônio e ter aluguéis, e aí fica assim, um mês eu ganho, um mês tu ganha, um mês o outro ganha. Mas aí tem um mês que teve uma chamada de capital extra lá e eles deduziram aquilo do aluguel, aí já começa a briga.
né? E aí você já tem uma rusga, aí que a família não se entende mesmo, e aí que aquilo vira uma bola de neve tão desnecessária. É uma coisa tão simples, é só dividir pelo número de pessoas e acabou. Se não fiquem fazendo todo mês, um ganha um, se isso gera um desequilíbrio, o mês do reajuste ele ganhou mais, eu não ganhei. Tem família que não dá bola, mas tem família que isso não funciona. Então coloca no caixa da holding, paga os tributos que tem que pagar, que vão ser muito mais baratos do que você receber na pessoa física, e depois você distribui livre de imposto de renda. Voltando a falar, se a administradora acumulou dividendos ao longo do ano, o que isso quer dizer? Que ela teve um superávit no caixa dela, ou seja, ela ganhou mais dinheiro em aluguel do que ela gastou com custo de contabilidade, com custo de gestão, enfim. E no final do ano sobrou lá 10 mil reais no caixa da holding e eu quero dividir entre os sócios, que são 2. Tudo bem, a gente pode decidir que eu quero dividir aquilo ali em 5 mil para cada um e simplesmente divide aquilo ali e faz uma distribuição de dividendos que é livre do imposto de renda, tá? É muito mais vantajoso do que você, além de na holding você recolher menos imposto, do que na pessoa física, e depois entra para a pessoa física sem imposto de renda. Então você vai ter esse dinheiro na sua conta, sim, é só esperar um ciclo um ciclo contábil para a gente poder apurar lucro ou despesa e poder fazer essa distribuição. Essa distribuição pode ser feita ao longo do ano? Pode sim. Se você já apurou lucro ou apura lucro mensalmente, você pode fazer a distribuição mensalmente até, mas isso você tem que ver com o seu contador e você pode colocar isso também no seu contrato social. Você consegue colocar todas as definições do que você vai fazer, como vai ser remunerado quem trabalha, o administrador, como vai ser remunerado ou não, e se há uma divisão de dividendos. Nós, na nossa administradora, se houver divisão de dividendos, todos os sócios assinam, tá? Por uma questão de precaução, eu não falei, eu não sabia, nunca vi isso ali. Não, todo mundo assina, dá seu ok, a gente faz isso ali, um documento contábil simples e ele vai direcionado para a conta pessoa física de quem for combinado. Faz uma ata simples, alguma coisa, mas deixa isso tudo registrado, porque se lembre, isso é uma empresa, certo? E a própria contabilidade tem todos esses modelos, então você não precisa se preocupar com isso. Não é burocrático, é extremamente fácil. Basta você dizer para sua contabilidade, eu quero fazer uma ata disso aqui, a gente registra a ata, coleta a assinatura de todo mundo e deixa lá guardadinho. No futuro, deu alguma dúvida? Não, pessoal, tá aqui, tá assinado, tá tudo certo, preto no branco, como tem que ser, beleza? Não tem estresse. O que é bem conversado e o que é bem combinado não tem como dar errado, tá bom? Isso é extremamente importante. Extremamente importante o diálogo, a conversa e combinar de uma maneira transparente com a sua família como vocês querem proceder, tá joia? Próxima pergunta. Eu tenho um imóvel de aluguel e os demais não são de aluguel. A gente utiliza, não sei quantos que são, tá? Eu preciso fazer 2 holdings. Agora eu vou explicar para vocês qual que é a diferença da holding. Eu já falei antes, na verdade, mas enfim, eu vou explicar para vocês novamente sobre a diferença do CNAE, da holding que tem cunho locatício e da holding que não tem. A holding que não tem cunho locatício, por exemplo, eu que sou o dono do imóvel, que quero transferir para aquela holding, se eu fizer só compra e venda de bens imóveis e ela não tiver cunho locatício, eu não tenho interesse de alugar, isso é a minha casa de praia, só eu utilizo, está tudo certo, você consegue fazer a integralização daquele capital, daquele patrimônio, tá? Então você vai pegar o bem que você quer colocar lá dentro, você não vai fazer doação, você vai fazer por integralização de capital. E aí você não paga o ITBI. O ITBI de doação é 8% sobre o valor do imóvel, tá? Então se você tem um imóvel de 100 mil reais, você vai pagar 8 mil reais. Se você tem um imóvel de 1 milhão, você vai pagar 80 mil reais. Nessa configuração aqui você não vai pagar nada de ITBI, tá bom? Nada de ITBI, você tem outras contas a pagar. Então, esse é um dos pontos muito interessantes. Mas, se você tiver no CNAE cunho locatício, não, eu tenho lá um imóvel de aluguel, eu vou abrir ela como um CNAE de cunho locatício. Aí você vai ter que recolher o ITBI sim. Se você fizer por doação, vai ser 8%. Se você fizer compra e venda de um imóvel por essa holding, você vai pagar os 2%. Não tem jeito, tá? Mesmo se não tiver cunho locatício, você comprar um imóvel externo, você vai ter que pagar os 2% também, tá? Mas existem algumas outras configurações que você acaba comprando os bens da família para ser mais viável, tá? Mas enfim, então o que eu quero dizer para vocês é assim, se você tem um imóvel, eu tenho um imóvel de aluguel e os outros não são de aluguel, o que eu ia te sugerir é o seguinte, faz a conta se aquele aluguel é um imóvel só, às vezes é uma kitnet que está te rendendo 500, 600 reais por mês, 700, sei lá, não é um valor muito expressivo para você, então cancela aquele aluguel,
faça a holding em CNAE não locatício, coloca tudo lá dentro e amanhã ou depois você vê e troca aquele CNAE. Até em 2 anos em 2 anos pelo menos você tem que manter, depois você troca o CNAE e aí você consegue estruturar. Como eu falei antes, ela não é engessada, ela é versátil, você consegue fazer alterações disso, né? Saiba os riscos, saiba o que você precisa ter para ela ser viável. Então ali mais uma vez entra muito a conta que você tem que fazer se vale a pena você manter aquele aluguel, criar 2 empresas, porque sim, se você transferir ela para o cunho locatício, você vai ter que recolher o ITBI, tá bom? Então não tem como fugir. O que eu recomendaria é justamente isso, assim, eu iria fazer uma análise para ver se aquele aluguel vale muito a pena, se não, usa aquela casa, faz uma área de festas, usa para alguém, empresta para alguém, faz qualquer coisa, deixa lá um tempo e depois você revê aquele negócio e passa tudo por uma de não cunho locatício. Depois, se for o caso, você altera o CNAE daquela empresa e aí você já tem tudo regularizado. Só que cuidado, isso aqui não é uma sugestão para você tentar burlar nenhum tipo de regra, tá? Isso aqui é uma questão de planejar se aquele aluguel vale muito a pena ou não. Se ele vale a pena e é um aluguel que tá legal, então você transfere para uma de cunho locatício, paga os 8% da doação, mas você vai conseguir avaliar se o valor do ITBI vale a pena com relação ao valor do aluguel, entendeu? Então é super tranquilo também. Eu acho que pode ser possível, pode ser interessante, pode ser viável. Tudo tem que analisar o tamanho do imóvel. E um ponto muito importante, isso é uma dica bem legal também, é que às vezes a gente considera o valor venal, mas às vezes na tabela das prefeituras não está exatamente o valor de mercado. Tem prefeituras que não atualizam essa tabela. Problema da prefeitura, você pode solicitar o valor venal daquele imóvel, vai na Praça do Cidadão, se informa, eu queria saber quanto que vale mais ou menos esse imóvel aqui, porque eu queria saber, ter uma ideia de quanto eu gastaria de ITBI. Mas eles vão lá, vão checar isso para ti e vão te dar uma informação. Então, às vezes, aquele imóvel que hoje você acha que está valendo 1 milhão, na prefeitura está como 500 mil, 600 mil, pode acontecer, tá? Na cidade em que eu moro, ela já está bem atualizada. Fez todo um trabalho em cima disso, claro que isso melhora a arrecadação para o município, então, e piora para a gente. Mas enfim, eu acho que é possível, eu como gestor público também faria, entende? Mas tem alguns municípios que não fazem, então cabe você também analisar qual é o valor venal daquele imóvel, quanto que ele está declarado ali. Não adianta olhar o valor do carnê do IPTU, porque lá consta valor venal, tá? Mas às vezes isso não está atualizado no sistema e aquele valor ali meio que te engana, tá? Eu sugiro ir na Praça do Cidadão da sua prefeitura e perguntar, eu quero ter uma ideia de quanto eu gastaria de ITBI para doar esses imóveis para uma empresa, blá blá. Quanto que dá os 8% de ITBI por doação? Só precisa falar isso, tá? Eles não precisam justificar o que você está querendo fazer, mas só pergunta. Então se informa, vai atrás disso que eu acho que é extremamente importante. Tem algumas contabilidades que fazem esse trabalho por você. Claro que eles vão cobrar. Então depende da disponibilidade de tempo, disponibilidade de dinheiro, você avalia o que é melhor para você, beleza? Quais os impostos que incidem sobre a holding? Importante falar isso aqui, tá? Então se a tua holding é só uma holding sem o CNAE locatício, você só vai guardar os teus imóveis ali dentro, você só vai ter o custo, basicamente os custos da contabilidade. Mas se você tem aluguéis naquela holding, registrados por aquela holding, você está recebendo na conta da holding todo mês o aluguel pingando ali, você vai pagar PIS, COFINS e contribuição social, tá? O CSLL. E ainda a cada trimestre o imposto de renda dependendo do seu fluxo, tá? Do fluxo de rentabilidade, de rendas que entram naquela administradora. Somando tudo para ficar mais fácil, você vai gastar uma média de 11%, 11,63%, agora me falha o valor final. Mas você vai pagar em média 11% sobre a tua arrecadação com PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda pessoa jurídica, tá? Por que você vai pagar isso? Por que isso ainda é vantagem? Você vai pagar isso porque o governo te obriga, é lógico. Mas assim, qual que é a vantagem? Se você recebesse esses aluguéis na pessoa física, eles vão depositar todo mês na tua conta, você vai declarar aquilo ali. Dependendo da tua renda que você já tem na sua atividade econômica, o teu salário, se você passar de 4.800, você já vai cair em 27,5%. Você cai na tabela progressiva do imposto de renda pessoa física. Então não tem como fugir. Você pode pagar até 27,5% de imposto. E isso vai acabar dobrando praticamente o custo, quase triplicando o custo mensal de imposto que você vai ter que dispor para regularizar toda essa sua renda, beleza? Então assim, o custo para você ter a holding, custos desses 4 impostos que eu falei, repetindo,
PIS, COFINS, Contribuição Social e Imposto de Renda Pessoa Física, mais o custo da contabilidade. São 5 continhas que você precisa avaliar para ver se é válido, se é viável você ter esta holding ou não, tá bom? E eu tenho um imóvel de aluguel, já foi. Quanto custa para transferir o imóvel? Bom, eu já falei aqui, né? Na verdade, assim, a gente tem o custo do ITBI, tem os custos do cartório. Então, não sei te precisar a métrica como que os cartórios fazem, porque os cartórios até aqui, eles fazem isso de uma maneira que a gente não consegue entender, acho que é meio a cara do dono, assim. Mas o ITBI, ele é cobrado de 2% compra e venda e 8% de doação. Então, se você quiser transferir os imóveis para os seus filhos, você vai pagar o imposto de transmissão, é ITCMD. ITCMD é depois de morte, né, causa mortes, e tem o ITD, uma coisa assim, sei lá, o imposto de transmissão, que aí você vai acabar pagando 8% também, é uma tabela progressiva de 1 a 8%. Tá? Então, assim, leve em consideração o 8%. Você provavelmente vai cair nos 8%. Essa tabela progressiva é acima de 150 mil, você já vai ter que fazer. Tá? Outra coisa que me perguntaram aqui, se menor de idade pode fazer parte da holding. Gente, nós temos que daqui a pouquinho, temos mais 9 minutos de live, que aí o Instagram vai cortar a live, tá bom? Eu vou tentar acelerar aqui rapidão pra gente conseguir matar todas as perguntas. E se sobrar mais alguma dúvida, me manda na caixinha de direct de novo, que eu vou respondendo pelo Stories, ou se achar que vier muita pergunta ainda, eu faço mais uma live falar sobre esse assunto, porque eu gosto, acho legal e eu acho que cabe para você. Então, assim, se o menor de idade pode integrar a administradora de bens? Bom, pode sim, a gente tem uma situação dessa numa outra holding, numa outra ramificação da família, né? Onde menores de idade integram aquela holding. Porém, se eles são menor de idade, eles têm que ter um tutor, um responsável que vai responder civil e criminalmente por aquela empresa. Então, o pai ou a mãe, ou os dois, vão acabar respondendo sobre o menor que é o sócio daquela empresa até que ele seja maior de idade, tá? Ah, mas então não tem vantagem? Não, tem sim. Você, na verdade, não precisa futuramente transferir cotas, nem nada assim. Você já vai ter isso no nome das crianças que vão ser os futuros herdeiros mesmo daquilo ali. Eu vou usar um exemplo bem simples, assim. O meu caso, por exemplo, as cotas que, por exemplo, são dos meus pais na nossa holding, do meu pai, porque a minha mãe não pode ingressar, que são do meu pai, não podem, elas para serem transferidas para mim, vai ter que pagar o ITCMD, vai ter que pagar os até 8%, certo? Para transferir as cotas, que ainda não são minhas. Eu sou um dos sócios, eu tenho um parcela de cotas. Mas ao invés de eu transferir isso para mim, já vale a pena eu transferir isso direto para os meus filhos. Porque em algum momento eu vou ter que fazer isso mesmo, transferir essas cotas para eles. Então já é melhor que eu já faça isso lenta e gradativamente agora, dos meus pais para os meus filhos. Eu posso fazer isso. Ou até as minhas para os meus filhos, eu também posso fazer isso. E isso cai na tabela progressiva do TCMD, que é de 1 a 8%. Em Santa Catarina, tá, gente? Isso é importante falar também. Outros estados pode ser que essa variável é um pouco diferente, então você tem que só perguntar ali para o setor de fazenda do governo do estado, pesquisa no site, você já vai saber rapidão, facilmente, qual é a taxa alíquota do ITCMD. Então você vai pagar o ITCMD sobre a transferência dessas cotas, porém você tem essa alíquota crescente, então acima de 150 mil reais em cotas, você vai ter que pagar 8%, mas abaixo disso você vai numa tabela regressiva, acho que arranca de 20 mil ou 30 mil, algo assim. Então, assim, cada alteração contratual que você for fazer, por um ajuste, por uma cláusula nova, por uma atualização que você precisar fazer, você já transfere um percentual das suas cotas. Vou transferir 10%, isso aí vai dar 20 mil, vou pagar 1% sobre isso, vou pagar 2% sobre isso. Então, aos poucos, volto a dizer, o planejamento a longo prazo é extremamente importante na holding. Essa é a principal dica que eu dou para vocês. Uma holding é um planejamento de longo prazo, um planejamento familiar, é um planejamento patrimonial, um planejamento tributário. Não é da noite para o dia, então você tem que fazer aquilo ali com tempo, certo? Então toda alteração contratual que você fizer, você vai transferindo um pouquinho para os seus filhos, ingressa eles no contrato social e aos poucos você vai transferindo e vai pagando ao invés de 8%, 1%, 2% sobre alguns percentuais. Claro que se em caso do falecimento repentino de uma dessas pessoas, essas cotas serão transferidas com um valor de ITCMD de 8%. Bom, então paciência, então você vai ganhar no imposto de renda ainda, tá? Ganha um monte no imposto de renda ainda. Então vale a pena, tá, pessoal? Acho que vale a pena a gente analisar esse caso, vale muito a pena a gente conseguir
identificar se cabe para nossa família ou não, tentar buscar esse diálogo com a família ou não, porque ele pode resolver vários problemas de família. Eu só lembrei aqui que eu não fui muito claro, eu não fui muito claro sobre a questão de não poder alienar e não poder comunicar, tá? Então muitas famílias falam assim, mas o meu irmão é um picão, ele é meu irmão, mas ele é um picão, um caloteiro, tá devendo na cidade inteira. Então não tem problema, e eu não quero ser sócio de um caloteiro, não tem problema de você ter ele como sócio dentro da tua administradora de bens. A holding é para manter, para proteger, certo? Para segurar aquilo ali. Então, na verdade, existem cláusulas de que os problemas financeiros dele, pessoa física ou de um outro CNPJ, não vão se comunicar com os problemas dessa holding, porque a holding tem um cunho específico para isso, tá? Então, não tem problema se você tem um irmão caloteiro, não se preocupe, tá? Não é o meu caso, tá? Deixando bem claro, mas se você tem algum problema desse na sua família, brincadeiras à parte, né? Se você tem alguma situação dessa na família, não tem problema, tá? A holding, ela é realmente segura para esses casos, certo, pessoal? Bom, eu acho que eu respondi todas as perguntas que eu recebi. Volto a dizer aqui para vocês, se tiverem mais perguntas, me passa, é super legal, eu tô começando meu canal agora, com muita informação bacana, informação para empreendedor, informação para família, informação para finanças pessoais, gestão de pessoas e principalmente sobre organização, tá? Eu falo muito sobre organização, eu falo muito sobre, todo quem está acompanhando minhas lives está vendo que eu falo muito sobre planejamento e organização dentro da sua empresa, dentro da sua família, dentro da sua vida, porque isso vai melhorar substancialmente a sua qualidade de vida, tá bom? Então façam isso, planejem-se. Quem não está inscrito no meu canal no YouTube, corre lá, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, deixa um comentário dando um apoio. O YouTube vai jogar isso para frente, vai entender que esse assunto é relevante. Não deixe de compartilhar isso no Facebook. Eu tô com uma página no Facebook também, que é Peter Folkman, Empresa na Prática. Eu tô postando vídeo todo dia, conteúdo novo lá. Me mandem mensagem no direct do Instagram, que eu vou estar fazendo lives todas as terças e todas as quintas, tá bom? Mas aí eu vou divulgando pelo Stories e a gente vai acompanhando isso aí ao longo da semana. Tá bom, pessoal? Conteúdo bacana, espero que tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida a gente vai se falando aí pelos outros canais, tá bom? Valeu, pessoal. Um beijão, um abraço, até mais.